Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo. Eu estou aqui, André Patunas. Este é o programa Vida Inteligente. E hoje nós vamos falar sobre um tema super diferente e sobre um ser super especial também, né? Você já ouviu falar de Sri Aurobindo? Com certeza, sim. Você vai estar falando aí. Já ouvi falar, mas não sei muita coisa. Deve ser a mesma linha do Yogananda e aqueles outros grandes sábios filósofos indianos, né? Mas hoje nós vamos esclarecer bem e vamos também tratar sobre a mais nova obra dele, de Sri Aurobindo. Eu estou trazendo aqui o convidado, que é o Henrique Gabarra, especialista em estudos sobre ele, né? Já está envolvido há muitos anos no estudo da filosofia de Sri Aurobindo. Tenho certeza que ao final do programa nós vamos estar supridos de quem é Sri Aurobindo. Como é que você está, Henrique? Tudo bem? Oi, bom dia. Estamos aqui em Ribeirão Preto, né, como estava dizendo, prontos para esclarecer quem é Sri Aurobindo e o que ele trouxe para o mundo, né? O que ele trouxe para a gente, para a humanidade. Então vamos começar. Quem foi Sri Aurobindo? É uma figura super conhecida. Me fala qual é a época dele. As pessoas confundem se existe uma diferença. Eu vou te perguntar como leigo, como eu sou mesmo. Então, sim. Qual é a diferença? Já aproveito para você. Qual é a diferença entre o que ele falava e o que o Yogananda falava? É a mesma linha? Como é que é essa linha de... Não, eu diria que a mensagem, vamos chamar assim, de Sri Aurobindo, ela é única. Ela não tem outra na história da humanidade. Tem aproximações. Para falar da obra dele, claro, para entender a obra dele, a gente tem que entender quem é ele, como você falou. Quem é Sri Aurobindo? Como que ele trouxe isso, que ele trouxe para o mundo? É assim, ele nasceu na Índia em 1872, faleceu em 1950, deixou o corpo, né, como se diz. Então, ele é quase contemporâneo, quase. 1872, 1950. E tem alguns detalhes bem interessantes na biografia dele. Ele era de uma família, trazendo para o Brasil, uma classe média alta. O pai dele era médico com formação na Inglaterra, fez medicina na Inglaterra, voltou para a Índia, e, curioso, ele era totalmente ateu e favorável ao domínio da Índia, da Inglaterra na Índia. Nessa época, a Índia era uma colônia da Inglaterra, né? Sim. Então, o pai dele apoiava o domínio inglês na Índia. O pai dele considerava que o atraso da Índia, atraso material da Índia, era por conta da espiritualidade. Olha que coisa. E, por conta disso, não quis que os filhos, tinha 5 filhos, não quis que os filhos se integrassem na cultura indiana. Contratou uma babá inglesa e, desde o nascimento, eles foram criados como lordzinhos ingleses. Aos 6 anos, 6, 7 anos, como era costume, né, nessa classe na Índia, ele foi enviado para a Inglaterra para estudar, para ter a formação dele na Inglaterra. Então, ele nasceu praticamente um lord inglês. Foi para a Inglaterra, 6, 7 anos, estudou o que a gente poderia chamar no Brasil de letras, né? Hoje seria letras. Inglês, francês, literatura, etc, etc. E a ideia do pai dele é que ele voltasse para a Índia para trabalhar para os ingleses, para trabalhar no serviço social indiano, que é o equivalente ao nosso serviço público aqui. Tá, ok. Só que lá ele começou a tomar conhecimento da Índia, através da visão dos ingleses, e de toda a riqueza espiritual da Índia, na Inglaterra. Olha que curioso. Diz a história que ele era uma pessoa assim, muito bem... tinha capacidade intelectual muito forte, então ele ia muito bem nos estudos, mas era uma pessoa que tinha uma consciência especial, espiritual, e começou a entrar num movimento para a libertação da Índia na Inglaterra, ainda, nos tempos da Inglaterra, para a libertação do domínio inglês na Índia. Mas, como ele mesmo diz, era aquela coisa de adolescente, né? A coisa não virou nada. Daí,
num determinado momento, o pai dele ficou doente na Índia e os fundos, as verbas, né, que ele recebia começaram a se reduzir. E ele começou a não ter dinheiro na Inglaterra nem para pagar aquecimento. Então, ele fala que ele viveu alguns invernos ingleses sem aquecimento no quarto que ele vivia. E com menos comida também, que ele comia o menos que ele precisava. Então, ele passou dificuldades na Inglaterra. Aí, no final dessa história, ele tinha que fazer um exame, uma prova, né, para que ele ingressasse no serviço civil indiano, e ele não queria. O que ele fez? Ele fez todas as provas, passou com louvor em todas as provas, mas tinha uma prova de equitação. E ele faltou na prova de equitação, ele não foi dar uma volta, foi passear, e foi desclassificado, é o que ele queria. Aí voltou para a Índia, né, para não mais servir o serviço social indiano. Quando ele estava chegando na Índia, teve uma notícia que o barco que ele estava tinha naufragado. Chegou para o pai dele teve uma síncope lá e morreu. Morreu sabendo que o filho querido tinha naufragado. Então, é uma história interessante, assim, essa primeira parte da biografia, porque ele é, em formação, um inglês da era vitoriana, com toda a cultura inglesa, toda a formação e, segundo consta, e a gente pode perceber nos escritos, ele era um erudito indiano com formação inglesa. Ele chegou na Índia e ele conta que quando ele pisou na Índia, ele já sentiu a atmosfera da Índia, a atmosfera espiritual da Índia. Quanto tempo ele passou fora, o Henrique? Quanto tempo ele passou Foram nisso? 14 anos, dos 7 aos 21. 7 aos 21. Coisa. Todo o período de formação intelectual, assim, normal, né? Até hoje para a gente, né? Dos 7 aos 21 anos, na Inglaterra, nos melhores colégios, King's College, da época era considerado os melhores colégios lá. Colégios primeiro grau, segundo grau no nosso esquema e faculdade no nosso esquema, né? Sim. E começou a trabalhar como professor. E se envolveu no movimento para a libertação da Índia. Nessa época, ele nem se interessava por yoga ainda. Se envolveu como revolucionário, mas um revolucionário diferente. Ele trabalhava com ideias. Ele começou a escrever para um jornal, tentando não atacar os ingleses. A estratégia dele era elevar a moral dos indianos. Era um revolucionário que não atacava frontalmente o domínio inglês, porque senão seria preso, etc., né? Então, ele tentava elevar a moral dos indianos e trazer para os indianos a riqueza espiritual da Índia. Bom, isso foi até que ele resolveu fazer yoga, não por uma questão espiritual. Olha, esse outro aspecto bem interessante. Mas ele começou a estudar as escrituras indianas, né, no original em sânscrito, começou a traduzir para o inglês, e começou a perceber que aquilo trazia uma força para ele, uma força espiritual. Então, ele começou com yoga, segundo ele fala, para ganhar força espiritual para a luta contra o domínio inglês na Índia. Não era por nenhuma questão espiritual para sair do mundo, para encontrar o divino e coisa e tal. Só que a coisa funcionou muito rápido para ele. E muito rápido ele começou a ter experiências espirituais. Ele começou com Karma Yoga, que é o yoga do trabalho, da ação. Ele falava que um yoga que, para ele, levasse ele a se retirar da vida e se retirar num ashram e fazer meditação, não era para ele. Ele queria um yoga de ação, de agir no mundo. Chegou uma época que houve um incidente lá, ele tinha irmãos, né? E os irmãos não eram como ele. Os irmãos eram revolucionários mesmo. Teve um episódio famoso que tinha um magistrado lá que açoitou uma criança de 14 anos, porque essa criança foi acusada de alguma coisa lá. E esse grupo resolveu matar esse magistrado e colocou uma bomba na carruagem do magistrado. Só que quem estava lá não era o magistrado, eram duas senhoras. Essas duas senhoras morreram. Ele foi acusado de ser o mentor desse atentado. Ele foi preso. Passou um ano preso,
e, segundo ele conta, passou um tempo na solitária. Dizem, né, que a cela solitária é uma das piores torturas que tem para a mente. A gente aqui que nunca viveu isso não sabe avaliar o que é você estar numa solitária sem contato com ninguém, sozinho com seus pensamentos. Dizem que é um horror. E ele diz que então resolveu fazer meditação nessa cela. Mas ele não conseguia passar mais que 2, 3 horas em meditação. Mas ele começou a ter experiências espirituais nessa prisão. Antes disso, um pouco antes, um ano antes dele ser preso, ele percebeu que estava avançando muito no yoga e foi procurar um guru para orientar ele. Esse guru ensinou meditação para ele, né? Eu pulei essa parte. Ele diz que em 3 dias, junto com esse guru separado, né? Tipo um vipassana, que ficava meditando o dia inteiro, Sim. Ele começou a ter experiências espirituais muito fortes, de ver o mundo como uma unidade, como um filme, e ele não queria isso. Ele era da ação. Isso era contra as próprias noções ou objetivos dele. Bom, aí teve esse período na prisão, que ele passou 1 ano na prisão, e foi como que uma forma, como ele fala, que o divino fez ele se retirar do mundo para vivenciar esse yoga, esse contato com esses outros planos. E a partir daí, ele saiu da prisão, foi absolvido, né? Não conseguiram provas para condenar, porque ele nunca se envolveu com a ação armada, vamos dizer assim. Ele trabalhava com ideias, só ideias em jornais, mas incomodava muito, porque as ideias dele eram assim, incontestáveis. Então, ele incomodava muito os ingleses por conta dessa abordagem que ele tinha. Né? Não é como você pega em arma, o outro pega em arma, te mata, acabou. Sim, claro. Não, era só ideias. Ele trabalhava com ideias e ideias não frontalmente agressivas aos indianos, mas estimulando a autoestima, vamos dizer assim, dos indianos. Bom, ele voltou para a ação dele. Que idade ele tinha nessa época, Isso Henrique? foi em 1908. Ele nasceu em 1872. 26 perto anos de aí. 30 anos. Perto Sim, de 30 isso. anos. Ok. Ele voltou para as aulas, né? Mas aí teve um outro episódio em que a polícia foi atrás dele. E ele disse que recebeu assim como que uma inspiração, um comando. Olha, saia aqui de Calcutá, onde ele estava, e vá para uma cidade no sul da Índia que era uma colônia francesa. E os ingleses não poderiam entrar ali para pegar ele. Então ele foi para essa colônia francesa. E dali, de uma cidade, ele foi para outra, Pondicherry, onde ele ficou até o fim da vida, que é a colônia francesa também, que os ingleses não podiam entrar ali. O que era a Índia nessa época, né? Olha. Nossa, tem uma história incrível, né? A Índia é fantástica. Só que esse trabalho de yoga dele começou a crescer. Ele fala que ele parou de se envolver com o movimento de libertação da Índia, criou uma revista para escrever sobre as experiências espirituais dele com o yoga, tudo que ele estava percebendo, sentindo, alcançando. Essa revista chama-se Arya, e é ali, uma revista mensal, onde ele escreveu todos os textos dele. Tudo que a gente tem de Sri Aurobindo foram escritos nessa revista. Ainda existe a revista? A revista não. Tá. Essa revista aí faz parte da história. Com exceção de Savitri, que é um poema que ele continuou escrevendo e reescrevendo até o final da vida, tudo que ele escreveu, a síntese do yoga, a vida divina, ensaios sobre a Gita, tudo, eram artigos para essa revista mensal. Essa revista durou 5 anos, mais ou menos de 1914 a 1918, 20. Depois ele interrompeu a revista. Assim, os motivos por que ele interrompeu, eu não tenho. E claro, todos os escritos foram guardados, depois foram publicados em livros. Ele, no decorrer da vida dele, fez algumas revisões, né, desses textos, mas não escreveu, além de Savitri, não escreveu nada a partir de 1920, além de cartas. Porque
como esses escritos foram publicados, e para quem já leu Sri Aurobindo, é uma linguagem que não é simples, vamos dizer assim. Ele é um erudito. Ele é um erudito. Ele escreve numa linguagem filosófica. Então, se você lê, sei lá, Schopenhauer, Kant, é mais ou menos nessa linha. Ele não faz concessão à simplicidade. E ele diz que o problema não é a linguagem dele, mas é do que ele está falando. Ele está falando de uma coisa que está além da compreensão mental. A mente é um instrumento, né, do ser humano de compreensão das coisas, mas ele está falando de uma outra realidade que a mente tem dificuldade de aprender. E esse é o porquê da dificuldade. Então, esse é um pouco da biografia dele. Me diz uma coisa, antes de você prosseguir, qual é o tipo da yoga do Sri Aurobindo? Hatha, você falou? Sim. Não. Não? Qual é? Não. Você disse um nome. Yoga integral. Yoga integral. O que é yoga integral? Essa é uma segunda parte, uma segunda questão. Mas antes disso, ainda tem uma coisa muito importante na história dele, sim, que é a mãe. Eu ia perguntar, porque você falou só do pai, né? Sri Aurobindo é o aspecto masculino do yoga integral, vamos dizer assim, e a mãe é o aspecto feminino, vamos dizer assim, numa comparação com a mitologia indiana, né, que fala de Shiva e Shakti. Quem que é a mãe? O que é a mãe? A mãe era uma francesa, uma mulher francesa, nascida em 1878, e também com pais materialistas. Os pais não queriam saber de espiritualidade. Isso é muito curioso, né? O pai de Sri Aurobindo, totalmente ateu, contra a espiritualidade indiana, não queria que os filhos se envolvessem com a espiritualidade indiana, porque o pai dele achava que toda a pobreza material da Índia vinha daquela submissão do indiano à vontade divina. Então, se conformava com tudo, inclusive com o domínio dos ingleses lá. O pai de Sri Aurobindo achava que a vinda dos ingleses para a Índia foi uma coisa muito boa para tirar o indiano dessa pobreza. Só que não foi isso que aconteceu. Tirou a riqueza do indiano. Tirou a riqueza, exatamente. E não tirou o indiano da pobreza. Mas, enfim. Então, essa francesa, ela era de pais materialistas, e ela foi formada no ambiente artístico da França. Eu não sei exatamente a cidade que ela morou, talvez Paris. Ela era envolvida com pintores, fez curso de pintura, com musicistas. Então, ela era envolvida com arte. Mas, muito cedo, ela se envolveu com o ocultismo também. Ela desde criança, manifestava, assim, dons ocultos. Ela via um ser que, muitos anos mais tarde, ela identificou como o próprio Sri Aurobindo. E ela foi fazer estudos ocultistas. Se tornou uma ocultista. Mas com uma cultura francesa daquela época. Era uma pessoa muito culta, envolvida com arte. Se envolveu com o ocultismo. Daí, casou, foi para a Índia, conheceu Sri Aurobindo na Índia, em 1914. Morou 1 ano na Índia. E identificou como Sri Aurobindo como o ser que aparecia nas visões ou sonhos dela. Só que aí estourou a Primeira Guerra, ela voltou para a França. Em 1918 ou 1920, ela voltou para a Índia e foi morar no ashram, que começava a se formar em torno de Sri Aurobindo. E se tornou uma companheira espiritual de Sri Aurobindo. Nessa imagem de Shiva e Shakti, né? Shiva, consciência mais alta, e Shakti, aquela força que cria os mundos, ela seria a Shakti. Só que, no caso concreto nosso ali, é mais que isso, porque ela tinha uma luz própria também. Ela não era simplesmente a executora das ideias de Sri Aurobindo. Ela tinha um caminho próprio, tinha uma luz própria. Ela trabalhava com crianças. Então, ela pegava as ideias de Sri Aurobindo, os conceitos que realmente são escritos numa linguagem que são difíceis, e transmitia isso para a criança, numa linguagem assim que qualquer criança entende. Ela como que convertia isso. Então, é uma coisa curiosa que, nesse campo Sri Aurobindo, a mãe, yoga integral, a gente tem os dois aspectos, o masculino e o feminino. E no mesmo patamar, no mesmo nível de importância espiritual. A mãe, ela não é, assim,
vamos dizer, subalternas, Sri Aurobindo, elas têm o mesmo status espiritual. Uma igualdade espiritual masculina e feminina. É uma lição para o mundo isso, né? É o que tanta luta existe para a igualdade, emancipação feminina. Isso já acontecia lá em 1920, no ashram de Sri Aurobindo. Homem e mulher são iguais em termos potenciais, mas não iguais que os dois vão fazer a mesma coisa. Cada um tem o seu papel no mundo. Os corpos são diferentes, as mentes, a emoção são diferentes, cada um tem o seu papel, mas o status é o mesmo. Sri Aurobindo reconhecia isso. Consciência da mãe e a minha são a mesma. Isso já é um aspecto interessante no yoga integral, que é o que você perguntou. O que é o yoga integral, enfim? Bom, entrando no yoga integral, então. Como eu já falei, Sri Aurobindo começou do Karma Yoga, que ele fazia para ganhar força espiritual na... É esse que eu perguntei, você falou, é esse que eu tinha perguntado. Karma Yoga era o primeiro. Karma Yoga, é como ele começou. Ele começou no Karma Yoga, certo? Depois, ele foi para a meditação com o guru e entrou no Raja Yoga, que o Raja Yoga é só meditação, né? Foi para a meditação do Raja Yoga. E depois, com todas as experiências, todas as vivências, todos os estudos, né? Porque ele começou a estudar, traduzir para o inglês os Vedas, Upanishads, do sânscrito para o inglês. A Gita, diretamente do sânscrito para o inglês. E diz ele que ele começou a vivenciar essas experiências. Não era um estudo intelectual. O estudo intelectual, ele vem primeiro, né? Como um mapa, assim, da realidade que está sendo descrita ali, mas é uma realidade muito além dessa que a gente vive. Sim. E ele diz que ele começou a ter experiências desses outros planos de existência. E começou a escrever sobre isso em inglês filosófico, numa linguagem contemporânea. Bom, o que é yoga integral, enfim? Na concepção dele, ele viveu na Inglaterra, no mundo, em todo o progresso inglês do final do século XIX, e ele soube valorizar isso. Ele soube reconhecer o valor do progresso ocidental. Talvez um pouco influenciado pelo pai dele, que valorizava muito o progresso material, ele soube valorizar tanto o progresso material quanto o espiritual. Você não precisa abandonar o progresso material para desenvolver espiritualmente. E aí está a essência do yoga integral. O que é o yoga integral? Ele é conhecimento comum, né? Na Índia, você tem muitos caminhos de yoga. Muitos caminhos. Muitos. E se você sair da Índia, no mundo, na história da humanidade, tem muitos caminhos espiritualistas. Cada cultura desenvolveu o seu caminho espiritualista, certo? Por quê? Porque o ser humano, ele não é igual em manifestação. Ele pode ser igual, todos iguais, em termos de potencial, em termos interiores, mas na manifestação aqui, cada um é cada um. Cada um tem uma preferência, cada um tem uma habilidade, né? Cada um tem uma disposição, e daí que surgiram todos os caminhos de yoga e todos os caminhos espiritualistas, porque eu vou seguir aquele caminho que eu me identifico mais. Então, se eu me identifico mais com ação, eu vou para o Karma Yoga. Se eu me identifico mais com devoção, com emoção, eu vou para o Bhakti Yoga. Se eu me identifico mais com estudo, com leituras, é Jnana Yoga. O que Sri Aurobindo pensou? Olha, é impossível, numa vida comum, você abordar todos esses caminhos. Não dá tempo. Você não tem como. Não tem como. Então, ele buscou o que tem na essência de cada um desses yogas. O que é que realmente ali, essencialmente, existe e que é todo revestido por uma série de práticas e ações, etc. E tentou aí, propôs, né, um yoga integral que busca um desenvolvimento, como ele fala, um desenvolvimento esférico, em todos os aspectos do ser humano, inclusive material. Ele não põe de fora. Ele propõe que não existe essa dualidade entre espírito e matéria. A matéria é uma forma do espírito. A matéria é o próprio divino. Na concepção, isso não é dele, isso é dos Vedas antigos, mas que, né, como toda a escritura antiga, é escrita numa linguagem mais simbólica, assim, né? Perfeito.
E para você estudar, eu, por exemplo, se eu pegar os Vedas, eu tenho aqui um livro, se você lê aquilo, você não aproveita muito. Fica muito abstrato, né? Fica uma coisa assim que, poxa, o que será que a pessoa está falando aqui? Ele traduziu isso para uma linguagem que a gente possa entender, e ele diz que lá nos Vedas antigos, isso já estava escrito, só que as pessoas não entenderam. Que eu trago aqui para a nossa cultura judaico-cristã, né? O que se fala? Deus é um só em 3 pessoas, não é isso? Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Uau, então são 3 deuses? Não, é um só em 3 pessoas. Ele fala que lá é a mesma coisa. O divino é um só, mas aí, olhando os vários aspectos, você tem as várias divindades. Você tem Shiva, Shakti, Ganesha, não sei o quê, não sei o quê. Perfeito. Mas são aspectos da mesma coisa. E ele leva isso para espírito e matéria. Que espírito e matéria não são coisas opostas. Para você viver uma vida espiritual, você não precisa deixar a vida material. E ele propõe um desenvolvimento esférico nesse sentido, que busca desenvolver, na medida de cada um, do possível de cada um, todos os aspectos da pessoa. Você vê que isso é um erro, desculpe, aí, é um erro que se mantém até hoje, das pessoas acharem que para eu me desenvolver espiritualmente eu tenho que abandonar a parte material. Exato. E aí ele padece de uma série de dificuldades, não consegue o objetivo dele espiritual, porque está preocupado com a sua situação material. Então, Sri Aurobindo estava certíssimo quando propôs isso. E o que ele fala é que isso já é previsto lá nos Vedas, lá na origem, só que as pessoas não entendem. Porque para você entender o que está registrado ali, você precisa ter a experiência que essas pessoas lá antigas tiveram. Porque eles estão falando de uma coisa que não é do nosso dia a dia, né? Esse mundo espiritual não é uma coisa assim que você experiencia com a mente. Então, esse yoga integral que ele propõe, em primeiro lugar, ele não rejeita nada, nada da vida. Nesse aspecto, ele tem um pouco do Tantra também. Tantra é uma linha indiana, só que, como ele fala, o Tantra se desvirtuou. Totalmente. Mas o Tantra original, o Tantra da origem da Índia, era uma tradição que não rejeitava a vida no mundo também. Não rejeitava nada, mas tentava transformar tudo numa vida divina. Até ele tem uma obra que chama A Vida Divina. Só que aí, como se diz hoje, cada grande mestre de Tantra criou sua escola. E aí chegou em perversões, assim, que é a que a gente chama hoje, né? Que a mídia chama de Tantra da Califórnia, né? Absurdo. Que é o Tantra Oba-Oba, que é uma desvirtuação de uma ideia original, que tudo é divino. Só que tem que ser abordado não no nível mental, mas no nível espiritual. Bom, então, voltando para o nosso tema, o que é o yoga integral, então? Em primeiro lugar, ele busca a essência de todos os caminhos de yoga. E ele encontra no centro de todos os caminhos de yoga a vontade. A vontade, esse conceito que nós temos de uma vontade, de uma força que nos move, né? A vontade. Sim. E essa vontade, ela se utiliza de vários artifícios. E aí vem os vários caminhos de yoga. Mas o centro de tudo é essa vontade. Essa vontade, ela deve, nessa visão integral, que vem junto com a mãe, que tem uma vivência material e cultural ocidental, une isso com essa visão espiritual da Índia. Então, essencialmente, o yoga integral é isso. Uma coisa que busca o desenvolvimento de todos os aspectos do ser, inclusive os materiais, inclusive os espirituais, numa unidade total. Então, todas as obras do Sri Aurobindo estão focadas na yoga integral. Então, ele... Estão focadas nesse conceito, mas ele foi muito além. Ele não se restringiu ao yoga. Opa. Ele escreveu sobre sociedade, sobre a vida na sociedade, mas com uma visão espiritualista. Como é que é o desenvolvimento? Tem uma obra que chama Psicologia do Desenvolvimento Social. É uma obra dele que ele aborda essas coisas. Ele escreveu sobre a Gita. Ele traduziu a Gita, né? E tem uma obra que agora está sendo traduzida,
pela Aryamani, é uma pessoa que foi da casa, né, Casa Sri Aurobindo, mora na Índia, e que está traduzindo essas obras em formato integral. Porque até recentemente, até uns 4, 5 anos atrás, o que você tinha em português era só trechos de obras. Você não tinha nenhuma obra completa. Uma pena. Algum autor que fazia um estudo da obra de Sri Aurobindo, escrevia um livro comentando esses aspectos e colando trechinhos, uma colagem do pensamento dele. A primeira obra completa foi traduzida por essa Aryamani, né? Ela é de Salvador, da Bahia, que mora na Índia, chama-se A Vida Divina. É uma obra, digamos assim, de cunho filosófico. Não é o yoga integral, assim, enquanto um método. Sim. É filosofia pura, a conceituação de mundo, de universo, de vida, de sofrimento. Ele aborda todos os principais aspectos da filosofia. Quem sou eu? De onde eu venho? Para onde eu vou? O que é isso aqui que a gente vive? O que é o mundo, né? Qual o sentido da vida? Então, é uma obra, assim, de cunho mais filosófico. Ô, Henrique, você que é especialista no estudo do Sri, todos esses estudos que ele faz, todas essas ideias que ele desenvolve e coloca no livro, são ideias únicas ou tem similaridade com outros autores? Como é que é isso? Tem, porque é assim, primeiro, ele foi, digamos, beber, como a gente fala, nas fontes da espiritualidade indiana e da espiritualidade mundial. Ele estudou os filósofos gregos, né? Estudou, a mãe estudou ocultismo, e eles trabalhavam juntos. Então, primeiro ele foi beber nessas fontes, ele estudou. Perfeito. Depois ele, no desenvolvimento do yoga, ele relata que ele experienciou essas realidades. E daí ele escreveu sobre isso. Então, você encontra nas obras dele similaridade com os Vedas, com os Tantras, com todos os grandes mestres. Ele passa as impressões das próprias experiências para as obras dele. Esse é um aspecto fundamental que você tocou, que eu havia pulado, não sei. Ele fala que o trabalho dele não foi um trabalho intelectual no sentido do nosso raciocínio lógico, indutivo, dedutivo, que ele escreve a partir das experiências dele. Tem um texto que ele fala que não fez nenhum esforço especial em escrever. Ele deixou um poder maior trabalhar. Isso nos leva para um outro aspecto do pensamento dele, que é a visão da evolução natural, que é um aspecto assim fundamental que perpassa todas as obras dele. Ele é evolucionista, ele não é criacionista. Ele está totalmente afinado com a ciência, mas ele coloca um algo a mais na teoria da evolução, que a teoria da evolução não enxerga ainda, vamos dizer assim. O que é isso? Aí já vem isso na vida divina, né? Problema da filosofia. O que é esse mundo que a gente vive? O que é isso aqui? Tem algum sentido? Primeira coisa que ele fala, que ele contrapõe a ciência, os materialistas, ele fala que é impossível que a existência tenha chegado a esse grau de organização, nossa mente, nosso mundo, por mero acaso, por tentativa e erro. É impossível. É impossível. Mas tem gente que defende isso, você sabe, né? Tem gente que defende que isso aqui chegou nesse ponto por tentativa e erro. O que ele fala? Que essa tentativa e erro é um processo conduzido, que tem uma direção. E qual é essa direção? Aí a gente volta lá atrás. A gente sempre aborda tudo com a mente, né? Não tem como, não tem outro jeito. O ser humano usa a mente para entender as coisas. E a mente é limitada. Então, como é que o universo surgiu? Isso está na Vida Divina, tá? É um assunto que ele aborda nessa obra, A Vida Divina. Esse universo, de onde veio isso? O que é isso? O que é esse mistério? Primeiro, a mente humana não consegue entender. Não cabe na mente humana o conceito de infinito. O conceito de infinito não tem como. A gente fala, é infinito, não se pensa mais nisso, certo? Sim, sim. Mas você pensa infinito no tempo, uma coisa que não tem começo, não cabe. Infinito no espaço, eu vou andando e nunca acaba, não cabe na mente humana. Então, ele diz o seguinte,
Isso não é um conceito dele, é um conceito dos videntes antigos, né? Que ele traduziu para nós. Que existia alguma coisa que é incognoscível, que os sábios antigos chamavam de Sat Chit Ananda, de aquilo. Aquilo porque não cabe na mente humana compreender. Uma nomenclatura, né? Que não, o indefinível. Exato, não cabe. A mente humana, nossa mente racional, nunca vai entender esse aquilo. É simplesmente aquilo. Que os sábios antigos reconheciam 3 atributos. Sat, Chit, Ananda. Eu peço perdão por minha pronúncia de sânscrito, tá? Não, sem problemas, mas a gente está habituado com esse linguajar aí. Eu não sei falar sânscrito, não sei a pronúncia. Já me corrigiram, mas eu desisti. Não, mas está certo, dá para entender perfeitamente. Então, Sat, Chit, Ananda, que é ser, existência, consciência e deleite. Deleite e felicidade. Então, são 3 aspectos dessa coisa que sempre existiu, que a mente humana chama de Deus, mas constrói uma imagem de Deus que é uma construção mental humana, né? E antropomorfizada. Não tem jeito. Isso ajuda. Tem algum mestre, que não é Shri Aurobindo, mas que eu já li, que chama isso de muleta espiritual. O que é uma muleta? É uma coisa, você quebra uma perna, você tem que usar uma muleta para conseguir andar. Mas um determinado tempo. Um determinado tempo. Na hora que a perna conserta, você deixa a muleta de lado e sai andando. Exatamente. Então, esses conceitos são muletas espirituais para pessoas que não conseguem chegar nesse abstrato. Então, criam uma imagem antropomórfica que não é a realidade, né? É uma representação, digamos assim, no popular, porca e mal feita do divino. Mas ajuda muita gente. Então, e daí? A pergunta principal: se esse Sat Chit Ananda era perfeito, por que ele criou esse mundo imperfeito? Porque o mundo, na nossa visão mental, é imperfeito, né? Está cheio de mal, de sofrimento, né? Por que é? Se já era perfeito, já estava lá, já era tudo maravilhoso, Ananda, para que é que ele resolveu criar esse mundo, essa existência, né? Quando fala mundo, é o universo. Aí a resposta é de Shri Aurobindo, que ele já vê isso nos Vedas lá atrás, que essa totalidade só não tinha uma coisa. Tinha uma coisa que estava faltando nessa totalidade. É a experiência da unidade na multiplicidade. Essa experiência da interação de si próprio com si próprio em várias instâncias. Então, interessante esse ponto de vista. E o que é colocado é que a existência não foi criada para fora do divino, como são os conceitos ocidentais. É como se essa própria substância de consciência divina se tivesse condensado e criado os elementos para a evolução do universo. Eu tenho uma imagem assim que, como toda imagem, ela não é perfeita, ela não representa bem, mas ela ajuda, que é a imagem da umidade no ar. O ar tem umidade, certo? A água, molécula de água, ela está em tudo, ela está dentro do seu corpo, ela está no ar em volta de você, aqui em Ribeirão Preto, nesse momento, está muito alta porque está chuviscando, mas ela está em todo o globo terrestre, até onde a gente sabe, talvez até em Marte, mas está em todo o globo terrestre. Essa umidade, conforme ela vai aumentando, ela se condensa e forma a nuvem. E a nuvem é uma coisa que você vê. Essa nuvem, ela se condensa e forma a chuva. A chuva é uma coisa fisicamente visível, perceptível. Essa chuva cai, ela forma as poças d'água, ela vai formar o rio, ela vai formar o mar, as lagoas. E essa é uma visão de como o divino criou o mundo. Não foi para fora de si. Ele, parte de si, da consciência, como se condensou e criou os átomos, a energia que forma os átomos. Esses átomos se combinaram, se formaram as substâncias, essas substâncias se combinaram. De alguma forma, a vida surgiu nesse meio. Essa vida, a vida primária lá no mar, né, que dizem que a vida surgiu no mar, desenvolveu uma mente. Essa mente desenvolveu sentimentos, emoções, e está aí nós hoje aqui.
Quer dizer, na visão de Sri Aurobindo... É interessante essa visão. É uma visão que, inclusive, tem no catolicismo, só que de uma forma distorcida. Veja na missa. Na missa não tem a consagração, que Cristo não falou, esse é o meu corpo, esse é o meu sangue? Isso. Nessa visão, o vinho é o corpo do divino. A matéria é como se fosse a cristalização, a condensação da própria consciência divina. A matéria é divina. O pão, a matéria física, é o corpo do divino. É como se fosse o próprio divino. Então, nessa visão unicista, vamos chamar assim, de unidade, não existe separação entre Deus e a matéria. Não foi uma coisa criada para fora do divino. É o próprio divino. Então, ele tem essa visão evolucionária. Quer dizer, o próprio divino, como que a consciência, essa coisa, esse aquilo que ninguém consegue compreender, como se tivesse condensado e criado a energia que formou os átomos, as partículas subatômicas que formou os átomos, que se combinaram, formaram substâncias que se combinaram e virou isso aqui que a gente vive. Então, a matéria é o próprio divino. E a evolução natural, ela tem um sentido. Essa manifestação, ela tem suas próprias leis. A gente tem a lei da gravidade, tem as energias cinética, energia gravitacional, tem as leis da própria existência. A própria existência criou suas próprias leis e segue essas leis. E aí tem, né, o problema do mal. E aí, como é que você explica o mal? Na visão da vida divina, grosseiramente falando, porque ele detalha isso assim de uma forma que até escapa a nossa compreensão, porque ele está falando de instâncias assim que a mente não alcança. Mas ele fala que quando isso aconteceu, todas as possibilidades deveriam ser desenvolvidas. Tudo. O mal é uma possibilidade, é uma ausência, como a escuridão é a ausência de luz. De luz, o mal é a ausência do bem. É uma ignorância dessa natureza divina de tudo. E qual é o rumo da evolução? Para onde nós estamos indo? Para onde vai essa existência? Qual é o sentido dessa existência? É resgatar essa consciência divina que já está implícita lá no átomo. Que nessa formação, a própria energia que formou o elétron, por exemplo, é uma energia de consciência divina. E que essa energia de consciência divina, ela está em tudo. Ela está na matéria, ela está nas plantas, nas árvores, ela está no ser humano, só que não está manifestada. Então, se você pegar o ser humano, vamos ver o que a teoria da evolução fala. Surgiu de alguma espécie lá parecida com o macaco, tá? Só dessa área do macaco tem várias, né? Tem o orangotango, tem o chimpanzé, tem o... Enfim, tem várias espécies parecidas com o macaco. Uma delas é o humanoide lá. Era um animal. E antes disso, ninguém sabe, né? Se a vida surgiu de uma única célula com vida ou se pipocaram em várias formas, isso aí é teoria, é hipótese, né? A gente não sabe muito bem, pelo menos não existe um consenso, né? Sim. Cada autor vai falar a sua versão, mas se a vida surgiu de uma única célula que, de repente, do nada, criou vida, ou se pipocaram em vários pontos do mar, que dizem, né, que é muito provável que a vida surgiu no mar, ou não, várias formas de vida. E que todas as formas de vida já estavam implícitas na matéria sem vida. A visão de Sri Aurobindo agora. A mente, ela já está implícita nas formas de vida, mas de uma forma não manifestada, como a árvore está na semente. Você pega uma semente, você já tem a árvore pronta lá, codificada em genes, cromossomos, sei lá, também não sou dessa área, né? Sou da área de exatas. Sim. Mas já está tudo ali. E o que ele fala? Que agora é fundamental. A evolução não acabou. O ser humano não terminou a sua evolução. De jeito nenhum. A evolução da Terra não acabou. Falta muito. Falta muito. Então, qual é os próximos passos da evolução? É esse, primeiro, desenvolvimento de uma consciência espiritual e depois de um desenvolvimento de um instrumento, vamos chamar assim, que está acima da mente, que não é a mente, é um novo instrumento que ele chama de supramente, que é uma coisa que não está manifesta ainda, pelo menos na massa da humanidade. Para entender isso, eu tenho que dar um passo atrás. Veja, na evolução, se você olhar no mar,
os corais. Uma visão leiga vai falar que aquilo é uma planta, sei lá, um coral no mar, é uma planta. Mas não é uma planta. A gente sabe que aquilo é do reino animal. Aquilo, será que tem uma mente? Será que tem uma emoção, um sentimento? Nessa visão de Sri Aurobindo, tem, mas está muito involuído, interiorizado. Você pega um peixe, já é um grau mais elevado, ele tem movimentação, ele interage, né? Tem uma mente primária, mas tem uma mente. Será que tem sentimento e tem emoção o peixe? A gente pode intuir indícios. Mas se você pegar um cachorro e um gato, aí já é outra história. Claramente manifestado isso. Eu já tive cachorro, quem tem cachorro sabe. É claramente manifestado uma mente inteligente, uma emoção, um sentimento mesmo profundo. Às vezes a gente fala, né? Quem já teve cachorro é até mais puro do que o do ser humano, porque não é? Verdade. E aí, o ser humano é o topo da evolução nesse sentido, né? É o que tem mais aspectos desenvolvidos. E o que ele fala é que essa evolução ele chama de yoga da natureza. É uma busca da natureza para manifestar o divino, que é a sua origem. O ser humano está no topo dessa evolução. Então, você encontra seres humanos que já alcançaram isso. Eu diria que Sri Aurobindo, todos os grandes mestres, já alcançaram isso. E tentam trazer aqui para a massa da humanidade essa experiência, porque é o caminho, é para onde a gente deveria ir. O que acontece? Nessa visão do yoga integral, além de você desenvolver todos os aspectos, você buscar desenvolver esse princípio que já está involuído em você, que está acima da mente, que ele chama de supramente. É você atuar aqui para que todos em volta de você também sigam nesse caminho, é o que a gente está fazendo aqui. Isso é um princípio, quer dizer, as pessoas que assistirem esse programa e se sensibilizarem com isso, quem não conhece a ideia, porque essa ideia ela está em várias tradições, né? Não é só em Sri Aurobindo. Essa ideia de evolução, de alcance de um outro nível de consciência, ela está em todas as tradições. Pessoas que não seguiram ainda ou não seguem isso, se sensibilizarem. Às vezes você não encontra uma linguagem que reverbera em você, né? Isso que eu digo. Está lá escrito, mas você não sente aquilo porque você não compreende. Se existe uma forma, eu estou sentindo aí no que você está falando até agora, Sim. Muito interessante, causa interesse o que você está falando, Sim. de buscar e pesquisar mais a filosofia do Sri Aurobindo, o ponto de vista dele, as experiências dele. Isso. E ele fala muito claramente, como a gente já abordou lá atrás, cada um tem uma sensibilidade, um modo de entender. Sim, claro. Se você sintoniza, eu gosto da imagem, como eu sou de exatas, da sintonia, como um rádio FM, né? Que você tem várias frequências e várias rádios. Se você sintoniza com o Yogananda e não sintoniza com o Krishnamurti, é o Yogananda que você deve seguir. Se é Sim. ele que te move, que te toca, é ali que está o seu caminho. Perfeito. Se é o Sri Aurobindo, então é o Sri Aurobindo que te toca. Então, não existe essa questão de um mestre maior, de um mestre menor. Não, é aquilo que você sente mais à vontade. Exatamente. É aquilo que te move, é aquilo que te toca. Então, assim, essa visão integral, isso que significa o integral, né? Primeiro, você buscar se desenvolver em todos os aspectos, só abordando um pouco a yoga da Gita que ele estudou, que é a yoga da ação, da devoção e do trabalho. Ele fala que yoga da ação, qualquer coisa que você faça no mundo, pode ser como se você fosse um instrumento desse divino. Você está aqui agindo nesse mundo para o seu desenvolvimento de consciência, mas também de todos aqueles que você consegue tocar. Yoga da devoção, ele amplia muito, não a devoção assim religiosa. Ele fala que a ideia dele não é criar uma religião, mas é o desenvolvimento do seu ser emocional. E aí ele traz a estética, o desenvolvimento estético, da percepção, da sensibilidade estética. Ele diz que a beleza
é a manifestação do divino no mundo. É uma das manifestações, né? A beleza das flores, por exemplo, a flor é uma manifestação da beleza divina no mundo. Então, existe o caminho da beleza também, o caminho do artista. Então, yoga da devoção, ele amplia isso para a emoção, para os sentimentos. O yoga do conhecimento, ele amplia não só para o conhecimento filosófico, mas para o conhecimento de mundo, para ação no mundo, conhecimento, cultura, que é uma característica da mãe e dele, que estudaram na Inglaterra. Esse é o sentido de integral, né? Você buscar todos os valores ocidentais, positivos, claro, né? Os valores ocidentais de uma cultura mais ampla, de um ser emocional mais refinado, né? Um ser físico mesmo, porque ele não deixa de lado nem o corpo físico. É a nossa base, afinal, né? Um corpo saudável nesse sentido, responsivo, sensível. Esse é o sentido do integral que ele traz, mas que ele juntou tudo isso. Todas essas ideias, elas estão, de alguma forma, dispersas nas várias tradições. Ele intuiu isso e trouxe numa linguagem filosófica, que não é simples, já adianta, a não ser as cartas, né? As cartas que eles respondiam para os discípulos, que liam o que ele escrevia, não entendia direito, escrevia uma carta para ele perguntando, e ele respondia por carta. Então, nas cartas, a linguagem é mais clara. Henrique, você, veja só como é que a gente focou o programa num negócio legal. A yoga, exatamente dessa forma. E hoje nós temos aqui, você estava falando do lançamento do livro, e está sendo lançado no Brasil a síntese do yoga, dele também, né? Nós não temos muito tempo, mas eu gostaria que você focasse esse livro que tem, eu li que tem na síntese dele, eu li que tem 4 aspectos importantes, né? Eu gostaria que você falasse desses aspectos, alguma coisa sobre esse livro, apesar de que foi muito e brilhante, muito interessante a gente falar de eu entender tudo a filosofia na yoga integral. Você foi muito feliz na explanação. Então, essa obra, Síntese do Yoga, é uma das obras que ele escreveu nessa revista Área. Então, essa revista Área teve uma duração de uns 5 anos, mais ou menos, onde ele escrevia blocos, né? Blocos à vida divina, blocos sobre yoga, blocos sobre o pensamento social e político. Então, essa síntese do yoga é uma coletânea desses textos que ele escreveu lá entre 1915 e 1920, mais ou menos, revisou algumas vezes, mas, em primeiro lugar, está escrito isso no livro traduzido, ele deixou incompleta. Ele não chegou a terminar a obra. Por quê? Essa obra, primeiro, começa analisando a yoga, ou o yoga, né, como se fala, na Índia. Os vários caminhos de yoga, todas as possibilidades, o porquê dessas possibilidades. Depois, foca na proposta de uma unificação disso, onde a base é o yoga da Gita. Ação, devoção e conhecimento. Sim. É o plano de fundo, é o seu dia a dia, seu background. É ação desinteressada, né? Para quem conhece Karma Yoga, é a ação de você como se fosse um instrumento do divino. A devoção, ele amplia, como eu falei, para toda a parte emocional do ser humano, da estética, o refinamento, o aprimoramento de toda a parte emocional do ser humano. E o conhecimento, além do conhecimento de textos tradicionais, sagrados, o conhecimento de mundo, o conhecimento e cultura. E o conhecimento buscando alcançar essa fonte de tudo, essa consciência maior que conduz o mundo. E aí, são 4 partes. Parte 1, 2, 3 é Karma, tem uma introdução, que por si só é um livro, onde ele fala dos tipos de yoga e porquê de um yoga integral. A segunda parte, a segunda, terceira e quarta, a introdução mais 4 partes, onde ele fala da yoga da ação, da devoção, do conhecimento. E uma quarta parte, onde ele propõe o método do yoga integral. Ele não propõe práticas. Por quê? Ele diz que, como cada pessoa é uma pessoa,
cada um deve procurar aquilo que você se identifica mais. Perfeito, perfeito. Então, ele te dá o conceito, tá? O que é que você tem que pensar e se trabalhar, e o método, a técnica, é você que vai procurar. Então, Isso, por exemplo... às vezes você está fazendo uma coisa que não te toca. Exato, puxa. Exato. Então, começando pelo trabalho de corpo. Nesse yoga integral, ele não estabelece Hatha Yoga, por exemplo. Se você gosta de natação, você vai fazer natação. O importante é você manter o seu corpo saudável. Inclui alimentação. Se você gosta de Kung Fu, vai fazer Kung Fu. No ashram lá dele, eles tinham luta de boxe. Mas o boxe como um esporte, não como essa luta grotesca que acontece no mundo, MMA, que a pessoa quer se matar no ringue, né? Não, mas é uma luta como esporte. Sumô, por exemplo. Sumô é uma luta que você vê as pessoas lá lutando e depois um ajuda o outro a levantar, não tem agressividade, maldade, né? Seria mais ou menos nessa linha. Então, você que escolhe. Se você gosta de cantar mantra, se isso te toca, te move, você canta mantra, não é proposto você fazer isso. Se você prefere o estudo, começar pelo estudo... Muito bom isso, muito bom. Então, isso individualiza o yoga. Ele fala que, no final, o caminho de yoga é individual. E essa é uma das grandes dificuldades para a maioria das pessoas, porque a gente está acostumado com um pacote pronto, né? Você faz isso de manhã, isso na hora do almoço, isso à noite. Tudo bem, para algumas pessoas isso pode ser válido, pode ser até necessário. Para essas pessoas é difícil você ter um caminho aberto, assim, que te deixa totalmente aberto em termos de técnica. Ele te dá o que você deve trabalhar. A técnica é você que escolhe. Tenho certeza que o que você falou sobre yoga integral, principalmente, que foi o foco do nosso programa, já abriu o interesse do nosso telespectador. Eu gostaria, para a gente encerrar, que você falasse um pouquinho da casa que você dirige, aí em Ribeirão Preto. Isso é importante. É uma casa de estudos de Shri Aurobindo? Como é que é isso? É assim, é uma associação civil, sem fins lucrativos, chama-se Casa Shri Aurobindo. Tá. Ela foi fundada em 1971 por Rolf Gelewski. Quem é Rolf Gelewski? É um alemão, nascido em 1930, dançarino. Ele foi convidado pela Universidade Federal da Bahia para reestruturar o curso de dança da Universidade Federal da Bahia. Isso na década de 1960. Então, ele veio para o Brasil e trabalhou lá como professor de dança, etc. E dava recital de dança, porque ele era dançarino. E uma vez, pelo Instituto Goethe, ele foi dançar na Índia. E tem toda a história, que eu não vou detalhar, mas por um acidente de percurso... que não é acidente, né? Sempre. Uma coincidência, um determinado recital foi cancelado e convidaram ele para ir fazer um recital no ashram de Shri Aurobindo. A mãe era viva ainda. A mãe faleceu em 1973. Isso foi lá por 67, 68. Sim. E ele se encantou com aquilo. Aquilo tocou ele, a energia do ashram tocou ele de uma forma assim tão profunda. Que ele voltou para o Brasil. A mãe que propôs a ele desenvolver uma dança espontânea, que ele dançava coreografias, né? Aí a mãe chegou para ele e falou: você dança espontaneamente? Não. Ela propôs que ele dançasse espontaneamente. Então ele trouxe do ashram, diretamente da mãe, essa proposta de uma dança espontânea, que você deixa o seu ser manifestar em movimento. E continuou na Universidade Federal da Bahia e juntou um grupinho para estudar Shri Aurobindo. Mas 70, 71, nós estávamos naquela época mais pesada do regime militar, né? Sim. Então, a reunião de jovens nunca era bem vista. Então, ele criou uma associação oficial, formal, com esse objetivo. Não era nem o objetivo dele criar uma associação, era só criar um grupo para estudar as obras de Shri Aurobindo, um grupo livre. Mas por conta desse clima da época, ele precisava legalizar. Oficializou, transparente, aberto, né? Qualquer um podia ir lá e assistir. E aí começou a Casa Shri Aurobindo, em 1971. Eu conheci essa casa em 1981, 82. Em 81 eu fui assistir um recital dele em São Paulo, morava lá, e em 82 eu fui fazer um encontro.
Isso também me pegou de uma forma assim completa, porque a casa trabalhava com arte. Eu vinha da yoga tradicional, Hatha Yoga. Fazia muitos cursos de yoga, assistia muitas palestras. Aí eu fui conhecer a casa, eu vi um grupo que trabalhava com arte, com música, com percepção, sensibilização de pintura, percepção estética e dança espontânea. Isso me pegou de uma forma assim muito grande e eu passei a frequentar o centro lá em São Paulo e estou até hoje. Então, essa casa ela tem por objetivo o desenvolvimento da consciência. Ela não se limita só ao estudo de Sri Aurobindo e da mãe. Tem as obras de Rolf Gelewski, que ele era um educador, ele tem muita proposta didática, de trabalho de corpo, de trabalho com ritmo, de trabalho com dança. Mas a gente aborda também outros autores, não é fechado, entendeu? Então, essa casa continua, a sede dela é em Belo Horizonte, não é em Ribeirão Preto. Tá. Foi em Salvador, foi em São Paulo, foi em várias cidades. E o Rolf, ele faleceu em 1988, num acidente automobilístico, com 58 anos. Uma perda, sim, mas coisas do divino, né? A gente não sabe por que ele foi chamado e a casa continuou aí até hoje. A gente faz agora, né, com o online, né? Essa pandemia trouxe algumas coisas boas, que é isso, por exemplo, já existia antes, né? Sim. Mas isso trouxe de uma forma, assim, global, irresistível, total. Então, a gente faz estudos online também. Nós estamos disponibilizando aí, o pessoal está vendo agora nos caracteres, aí o endereço para entrar em contato, sim, trocar uma ideia, participar, não sei se é possível ou não. Não, a casa é aberta. É totalmente aberta, então está aí, ó. A gente, claro, tem o esquema de associado para quem trabalha ali, com certeza. Né? Mas aí as pessoas se contatam e se informam a respeito, isso, não é isso? Para quem quer só acompanhar, saber um pouco mais, tem o site, né? casasriaurobindo.com.br, tem as informações ali. Isso, nós estamos e a gente busca isso. Autoevolução e colaborar no crescimento do mundo, na humanização do ser humano, vamos dizer assim, né? Isso. Nesse passo além, que a própria natureza está tentando dar com todos esses tropeções, esses vai e voltas, né? Esses avanços e recuos. E estamos aí. Então, Henrique, muito obrigado por ter aceitado o convite aqui de vir aqui no Vida Inteligente. Provavelmente nós vamos ter outra oportunidade de conversar, porque o assunto é muito vasto, a filosofia é legal, vai surgir dúvida aí. Eu acho que tem muita coisa a ser falada ainda. Mas vamos deixar esse pontapé inicial, como a gente diz, para as pessoas, aquelas que não conheciam o Sri Aurobindo, já aprendi até a falar o Shri, né? Eu falava Shri, Essa é a raiz, você fala com Shri, né? Aí é a questão do nosso português, porque Shri é senhor, né? Seria o senhor deles lá, Senhor Aurobindo. E aí tem uns que falam Shri, Siri, Shri, como se fosse SH, Shri. Sim. Quanto mais próximo do verdadeiro soar, melhor, né? Você fica assim. Então, Henrique, obrigado mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Obrigado, prazer estar aqui. Obrigado, até a próxima. Gente, muito bom, né? Me surpreendi bastante aqui com... Não conhecia superficialmente a história e vou me aprofundar nessa yoga integral aí, porque eu achei muito interessante as filosofias do ponto de vista. E como a gente vive, essa vida é um aprendizado todo dia, todo momento, todo minuto, claro, e eu tenho muita sede do saber. Vamos lá, gente. Um fraterno abraço e um feliz sempre. Até mais.